Olá, como você está? Tudo bem? Eu sou Nestor, analista comportamental e corporal certificado pelo Instituto Corpo Explica. O formato do seu corpo revela como funciona a sua mente e revela como foi sua infância. A gente tem a capacidade, a autoridade e a liberdade de fazer essa leitura corporal, porque tanto eu como minha esposa fizemos a formação no Instituto O Corpo Explica. A gente foi treinado, autorizado e habilitado pelo Instituto Corpo Explica para fazer essa leitura corporal e te falar certinho como funciona o seu perfil emocional. Infelizmente, tem pessoas que acabam sofrendo bastante com a dependência emocional, que é um distúrbio de prioridades. A pessoa, sem perceber, acaba priorizando a intenção, a expectativa, o desejo de outras pessoas e não a dela. Sim? Às vezes, essa pessoa foi treinada a funcionar desse jeito e ela acaba se sabotando na vida adulta. Se você está seguindo a sequência de aulas que eu estou dando aqui, com certeza essa aula vai te ajudar a abrir sua mente e analisar como é o comportamento das pessoas em volta de você e também seu próprio comportamento. Hoje a gente vai falar sobre o perfil culpado. Vamos compartilhar aqui a tela como para a gente já te mostrar os slides, o perfil culpado. O perfil culpado, como funciona o perfil culpado? O nome dele já explica como é o perfil dele. Infelizmente, ele assume a culpa de tudo. O lema do culpado é: tudo é minha culpa, tudo é responsabilidade dele. Infelizmente, ele acaba carregando essa culpa desde a infância. Acredita que tudo o que acontece de ruim ou errado é culpa dele ou dela, porque pode ser uma mulher também, mesmo que não seja o que ele não tenha se envolvido ou não tem nada a ver a relação com esse problema, ele assume a culpa, ele assume a responsabilidade e, portanto, merece ser punido. Ele acha que tem que ser punido. Sim, o culpado, a vida do culpado, para ele, é um eterno julgamento. Na visão do culpado, ele é uma pessoa terrível. Não merece receber amor, não merece ser feliz, não merece de verdade ter uma vida leve. Ele tem que ter uma vida de carga, de dificuldade, de escassez. Ele tem que pagar o preço por tudo aquilo que ele fez. Ele tem a perspectiva ou a percepção de que tudo que ocorre de ruim, que ocorre de ruim é da sua responsabilidade. Por isso, reflete se você assume a culpa de tudo, por mais que às vezes você não tem nada a ver. Ou se sua mãe, seu pai, seu tio, seu irmão, seu marido, sua esposa, seu filho, assume a responsabilidade. Olha só esse seguinte slide. Minha mãe precisou sacrificar tudo quanto eu nasci. Quantas pessoas falam disso, né? Precisou abrir mão de muita coisa para cuidar de mim. Sim, foi esforçado, foi difícil. Minha mãe sempre falou que não era para eu ter nascido. Me sinto tão culpada ou tão culpado por ela ter que sacrificar o sonho da vida dela justamente para cuidar de mim. Eu me sinto no dever de dar a ela tudo o que ela sempre sonhou. Tem pessoas que assumem a carga de responsabilidade e assumem a culpa pelas falhas dos pais. Olha só o seguinte slide que a gente colocou aqui. Meu filho tem 30 anos, mas se ele não consegue dar certo, talvez se eu tivesse sido uma mãe melhor, ele não estaria nessa situação de drogas, bebida, amigos que infelizmente puxam ele para uma vida ruim. E é minha culpa por causa dele, da minha responsabilidade, ele está desse jeito. Eu preciso fazer algo para ajudar ele. Já aconteceu com você que, às vezes, você percebe que seu filho não assume a sua responsabilidade, ou a responsabilidade que ele tinha que ter? Olha só o ponto aqui. Ele tem a percepção de que tudo que ocorre de ruim é de responsabilidade dele. Assume a culpa de tudo. Infelizmente, o perfil culpado acaba carregando essa culpa pelo resto da vida.
É muito ruim ser culpado, porque ele se coloca, ou ela se coloca nessa situação. Em outras palavras, ele cresce acreditando que precisa pagar o pato, ser castigado e ser corrigido pelos erros de tudo o que acontece em volta dele, seja lá na infância, seja na adolescência, ou seja na vida adulta. Isso ao ponto de sentir-se mal, até mesmo pelo que está pensando, sentindo ou está enxergando. Deu para entender? Você se relaciona com pessoas assim? Você é assim? Se de verdade você se coloca nessa situação, a gente ganha alguma coisa estando na dor do seu perfil emocional. Vamos analisar a origem. O que que você acha? Vamos analisar a origem do perfil culpado. De onde vem? Como foi lá na infância, na vida dele, para ele assumir essa responsabilidade que às vezes não é dele ou dela? Olha só o seguinte slide. Essa culpa que o culpado traz consigo tem origem na infância, isso através da situação onde essa criança foi responsabilizada por coisas das quais não tinha que assumir a culpa. Ou ainda sentiu-se responsável por algo ruim que ocorreu lá na infância. Porém, não obteve é, essa, essa essa liberdade de assumir essa culpa. Sim? Essa nunca liberaram essa criança para ela parar de se culpar, parar de assumir uma responsabilidade que não é dela ou dele que dói, né? É difícil se colocar na situação desse perfil, porque não é só chegar e falar para de se culpar. Essa dor vem lá da infância. Olha só esse seguinte slide. É muito comum encontrar situações onde os pais brigam frequentemente e as crianças se sentem culpadas pela briga dos pais, porque ela não tinha que ter nascido, ela não tinha que ter aparecido, ela não tinha que ter estado aí no meio desse relacionamento para estragar tudo, arruinar tudo, né? Sobretudo quando são acometidas por reações desproporcionais dos seus próprios pais, em função de, às vezes, pequenos erros que a criança faz e o pai faz um escândalo. Meu Deus, filho, como você vai deixar o colher aí? Meu Deus, isso vai cair. E o pai ou a mãe acaba sendo exagerado por uma coisinha assim. Meu Deus, faz todo um escândalo e a criança absorve. Olha só o seguinte slide. Agora imagine uma criança totalmente disposta a conhecer esse novo mundo e se apresenta nessa situação de dor, de conflito, de briga, de dificuldade. E a cada falha que ela comete, ou equívoco que ela comete, ela é repreendida, punida, precisa pedir desculpa e fazer algo para compensar aquela falha. Me fala, é ruim, né? Se você se criou nesse ambiente, vai pedir desculpa para seu irmão, vem pedir desculpa para mim. Quando o pessoal te manda fazer algo, você sendo criança, você não tendo essa motivação, você entende que você já está sendo forçado ou forçada a assumir uma responsabilidade, uma culpa que não é sua. Às vezes pode ser que você fez, mas não é um jeito de treinar uma criança, de ensinar para uma criança como tem que fazer as pazes. Entende? Essa criança, infelizmente, assume a culpa de tudo. Acha que por causa dele ou dela é essa culpa. A percepção dela como vai ser? A criança tem problemas com coleguinha da escola, briga, ou alguém briga com ela, é culpa sua por ficar arrumando encrenca na escola. Quando o pai fala isso e o pai nem sabe o que que aconteceu, já joga a culpa direto na filha, joga a culpa direto no filho. Não é verdade que é ruim? Por isso que é muito importante saber os fatos, saber de verdade o que que aconteceu antes de julgar. Essa criança é criada num ambiente onde todo mundo está julgando ela ou ele o tempo todo. Já vimos casos de criança que precisaram um, passaram por
a traição dos pais, evidenciou a traição dos pais, ou viu que tinha que ficar quietinha, sem falar nada. Quantos adultos ficaram sofrendo calado lá na infância, sabiam que o pai traía a mãe, sabia que a mãe traía o pai, e o que que aconteceu? Infelizmente, ela nunca falou, ele nunca contou e sente, carrega essa culpa até hoje. É muito triste ver que existem adultos que não são responsáveis e o bastante para transferir esse peso, essa culpa para uma criança. É muito doloroso. Se você não está pronta para ser pai ou mãe, pensa, vai valer a pena expor minha criança a uma falta de comunicação, uma falta de conversa com meu pai? Eu tenho que estar pronto, eu tenho que estar pronta para isso. Porque se você sofreu com isso, infelizmente, até a vida adulta vai ser difícil. Se cair algum copo no chão, a mãe bate, grita, faz todo aquele escândalo. E a criança como que fica? Podada, castrada em sentido emocional. A criança entende que não pode errar, senão ela causa problema. Na ação da... Fica muito desproporcional na frente da filha ou do filho. Às vezes o filho faz um problema tão grave e o pai ignora. Mas agora quando é um problema bem pequenininho assim, o pai estoura, grita. É muito desproporcional e distorcido. A criança não sabe, fica meio perdida. Pequena falha acaba sendo uma catástrofe. Que dor, né? É muito doloroso ver que tem pais que, infelizmente, não têm um meio termo. Como vai ser a vida adulta do perfil culpado? Quando cresce, esse adulto leva consigo o peso da culpa. Ele tem a percepção de que tudo que ocorreu de ruim, agora, na adolescência, na vida adulta, é responsabilidade dele ou dela. Em outras palavras, ele cresce acreditando que precisa pagar o pato, ser castigado e corrigido pelos erros que ele cometeu. Isso ao ponto de se sentir mal, até mesmo pelo que sente ou pelo que pensa. Que situação difícil, que situação complicada. Por isso que a gente vai ao próximo slide justamente para ver outro ponto. Na visão do culpado, ele é uma pessoa terrível, não merece receber amor, ser feliz, e muito menos, ter uma vida leve, ter uma vida satisfatória. Ele tem que pagar o preço por toda aquela falha que ele cometeu. Tem que pedir desculpa por tudo. Quando faz algo errado, ele chora. E quando pensa em algo errado, ele busca alguma forma de compensar aquilo que ele cometeu, aquela falha que ele cometeu. Uma pessoa terrível que não merece ser feliz e não merece sonhar. Que dó, né? É muito doloroso isso. Infelizmente, a criança vira adulta e sente que carrega uma culpa desde lá da infância. Acha que sempre está no saldo negativo com as pessoas. Ele não se permite ser amado, respeitado, ter as coisas boas da vida. Ele acha que tem que sempre compensar aos outros. É como se fosse que ele tem uma dívida eterna. Ele tem um compromisso eterno, porque às vezes meu pai e minha mãe nunca tiraram isso de mim. Me deixaram carregar isso pelo resto da vida. Ele vai ter que, de verdade, assumir a culpa por a vida que ele escolheu, que pode ser uma vida ruim, e a vida que as outras pessoas escolheram, que pode ser muito ruim. Ele escolhe se conectar com um problema da política, do dinheiro, da economia do país. Ele escolhe se culpar por tudo, por mais que não é responsabilidade dele. Olha só o próximo slide. Passam a vida cuidando de todos, como forma de compensar e abrir mão dos seus próprios sonhos, porque dá a sensação de culpa, eles acreditam que precisa ter ou compensar tudo o que ele fez na infância, na adolescência ou na vida adulta. O culpado não se permite desejar
sonhar, ser amado ou ter coisas boas. Deste modo, a sua vida fica travada. Fica travada. Vamos voltar à tela principal. Deu para entender o papel do culpado? Ele assume a culpa de tudo. Por quê? Porque lá na infância, o pai ou a mãe faziam um escândalo por uma pequena coisa que ele cometeu, por uma pequena falha que ele cometeu, já, uau! Ou às vezes ele fazia uma falha grave e ninguém falava nada. Era desproporcional. Infelizmente, o perfil culpado pode querer chamar atenção na vida adolescente, assumindo ou fazendo coisas erradas de forma de propósito, justamente para ficar nesse papel de culpado. Ele é o vilão da história. Ele tem que assumir os problemas dele e os problemas dos outros. Ele gosta de estar, ou ela gosta de estar no meio de problemas. Esse é o caso. Vamos analisar seu perfil corporal e, de verdade, vamos ver qual é o perfil de estrutura física que acaba tendo mais a facilidade de cair nesse perfil. Infelizmente, todos os traços de caráter têm facilidade para cair nesse perfil. O esquizoide, o oral, o masoquista, o psicopata e o rígido. Todos podem, infelizmente, cair nesse perfil culpado. Sim? O esquizoide, vamos ver, conversar sobre o esquizoide. Ele tem as ideias geniais, toda a energia dele vai para a cabeça. Ele tem quinas, tem ossos. Ele não é aquele gordão, não é aquele redondão, não é aquele muito triangular. É bem esquizoide. O esquizoide, a dor dele é a rejeição. Ele cria cenários que tudo que ele faz pode dar errado, pode ser um desastre. Imagina possíveis desdobramento para o cenário que, infelizmente, pode ser catastrófico. Ele assume a culpa antes de acontecer, ele fica imaginando que vai dar ruim, ele fica pensando que vai ser um problema, que vai ser um desastre, porque lá atrás foi um desastre. Por isso, hoje vai ser um desastre. Isso está na cabeça dele. Isso faz com que ele fique travado. Ele não faz nada por causa disso, porque já deu errado, está dando errado e vai continuar dando errado. Ele se culpa por aquilo que ele imagina. Que dó, né? Vamos ver o oral. Convive com dor, com a dor do abandono. E quando ele fala sobre isso, incomoda para ele. Ele assume a culpa por quê? Porque ele não quer ser abandonado. Se ele sabe que ele não assume a culpa, muita gente vai abandonar ele, muita gente vai se afastar dele. Então eu escolho assumir uma responsabilidade que não é minha. Até que ele mostre que está tudo bem, e quando ele tenta fazer isso, ele fica com medo de se sentir abandonado. Então ele prefere se enrolar com problemas, porque esse ambiente de família, esse ambiente de trabalho sempre vai ter problema. Eu escolho viver com problema. Ele pode sentir aquele sequestro emocional. Ele fica se atormentando. Ele mesmo escolhe ficar nesse ciclo vicioso de dor. Infelizmente, muita gente se aproveita do perfil oral porque sabem que ele não gosta de ficar sozinho. Então, jogam a culpa, jogam a responsabilidade, jogam tudo para ele pegar e, infelizmente, ele pega. Vamos conversar um pouquinho do psicopata? A dor dele é justamente a manipulação. Pessoas com corpo triangular, até o rosto é triângulo, né? Um triângulo invertido. Sentem a culpa ou pegam a culpa sempre quando outra pessoa vai dar uma indireta de que ela vai ser responsabilizada por algo que ela não tem que ser responsabilizada, ou que vão manipular ela. Então, aí sim, esse perfil assume a culpa. Infelizmente, eles sempre vão querer zerar essa dívida, esse compromisso com o pai, com a mãe, com a tia. Não, porque eu te dei a vida, você me deve. Então, o psicopata vai falar, beleza, eu vou
eu vou assumir a culpa por mais que não seja minha. Eu vou assumir a responsabilidade por mais que não seja minha, justamente para quê? Para eu ninguém jogar nada é, aqui na minha cara. Eu não quero dever ninguém. Então, a única forma de pagar meu pai, a única forma de pagar minha mãe é assumindo a culpa? Beleza, eu vou assumir a culpa. Ele entra já devendo nas relações. Ele prefere ficar devendo nas relações. Porque assim foi lá na infância. Sempre jogaram a culpa para ele e, infelizmente, ele sempre pegou. Então, se isso vai te deixar feliz, minha mãe, eu vou assumir a culpa. Pai, se isso vai te deixar feliz, então eu vou assumir a culpa. Olha só os seguintes slides que é o masoquista, a parte quadradinha das pessoas. Não querem incomodar, não querem ser julgados, não querem carregar esse peso, mas preferem carregar esse peso se é que de verdade a outra pessoa não vai incomodar elas. Aceita que é melhor carregar a carga emocional, a responsabilidade que não é dele, com tal de que ninguém fique julgando ele, não fique reclamando com ele que ele era o culpado. Beleza, então, se você acha que vai te deixar feliz isso, então eu sou o culpado mesmo. Eu vou pegar isso, eu vou pegar essa carga para mim. Infelizmente, ele carrega isso por anos e se torna uma vida pesada, uma vida densa, uma vida difícil, mesmo já tendo compensado o que ele já fez. Ele acaba carregando mais ainda. Ele ainda se pune por causa disso. Ele se compromete a compensar os outros de forma discreta. E quando ele dá a palavra dele, é para a vida toda. Ele é tão comprometido com o pai, tão comprometido com a mãe, tão comprometido com o irmão, tão comprometido com o marido, com a esposa, que até pega o problema dos outros para ele, porque ele tem força e ele está disponível a gastar essa força para os outros. Ele não tem permissão, ele não tem autorização de ele gastar a força para ele. E vamos falar sobre os harmônicos, os rígidos, que têm o corpo mais delineado, mais harmônico, tem um corpo forte, veloz. É, infelizmente, a dor dele é a traição ou a comparação. Para ele não ser traído, para ele não ser comparado com outras pessoas, ele tem uma alta performance e ele tenta fazer de tudo para ser o melhor em tudo. Ele tem uma autocobrança elevada desde a infância. Quando ele acaba falhando, ele acaba errando, ele sente que prejudicou alguém. Ele sente que afetou a relação do pai, da mãe. Ele acha que ele falhou por não ter sido perfeito, bom o suficiente. Então, mesmo que ele deu o máximo, e o pessoal até fala, não, você deu o máximo, ele não acredita. Ele mesmo se pune. Ele pega o chicote e vai paf, 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 se automutila em sentido emocional. Sim? Por causa da régua elevada de performance elevada, de excelência que ele tenta ter, quando ele não consegue chegar lá, o que que ele faz? Ele assume a culpa. É culpa minha, por mais que ele não tenha culpa. Mesmo que esteja tudo bem, tudo bom, ele fez o máximo que deu, ele ainda assim acha que é falha dele. Que loucura, né? Dá dó de ver essas situações, mas isso acontece. Você conhece pessoas assim? Você é assim, que você dá o seu melhor, todo mundo te dá parabéns, fala que você é muito boa, que você é muito bom, mas sempre a gente acha que faltou, e faltou, e faltou. Me sinto culpada, punida. Eu tenho que me punir por causa disso. Eu vou fazer uma escolha errada para assumir a culpa. Cuidado, que seu piloto automático pode estar te afetando. Então, como que a gente lida com esses tipos de situações? Como a gente vem falando, e a gente vai colocar mais aulas aqui, infelizmente, a dependência emocional é uma escolha. Você pode escolher parar de querer viver nesse piloto automático, você pode escolher parar de viver desse jeito, e você procura de um guia,
precisa de uma ajuda, precisa de alguém que te ajude a sair desse piloto automático. Por isso que a frase que a gente sempre está colocando aqui é: observe-se a si mesmo. Pare de se julgar e pare de julgar as outras pessoas. Comece a analisar como está a sua vida. Comece a analisar como estão suas escolhas. Foca em você. Chega de ver as outras pessoas. Chega de assumir a culpa dos outros. Coloca aqui nos comentários o que que você leva desse encontro de hoje. O que que foi a parte mais forte que te pegou? Se você gostou. Se você não gostou, também pode colocar aqui para a gente ver que mudanças a gente tem que fazer nessa aula, nessa live. Coloca também aqui, pode me seguir lá no Instagram, pode seguir minha esposa no Instagram. A gente está autorizado, treinado e habilitado para fazer essa leitura corporal e para ensinar as pessoas a sair desse perfil culpado. Aqui tem nossos contatos. Se você, essa é a primeira aula que você está assistindo, se é a segunda, se é a terceira, coloca também nos comentários para a gente ver como você está seguindo na sequência. Em total, são 6 aulas, definindo cada um dos 5 perfis de dependência emocional. Tem uma aula só explicando a definição da dependência emocional. Se você não viu, me chama no particular, ou corre, volta lá, tenta assistir tudo, que uma tem relação com a outra. Espero que tenha gostado e qualquer coisa, a gente está por aqui. Muito obrigado por ter assistido até o final.